Existe um episódio de Bob Esponja que os fãs acham que foi um erro. É um daqueles episódios com personalidades alteradas e eu pessoalmente até gosto dele. Mas depois de assistir de novo, eles podem realmente estar certos. Este episódio faz algo um pouco mais perigoso do que apenas dar ao Lula Molusco tudo o que ele sempre quis. Ele vira a fórmula que fazia Bob Esponja parecer Bob Esponja, de cabeça para baixo. E quer os roteiristas tenham percebido ou não, eles acabam revelando uma verdade que a maioria das pessoas nunca deveriam notar. Uma verdade sobre a lógica emocional da série. E depois que você percebe isso, nunca mais vai olhar para esses personagens da mesma forma. Então, normalmente as coisas funcionam assim em Fenda do Biquíni. O Lamolusco está dormindo tranquilamente. Enquanto isso, Bob Esponja e Patrick não estão dormindo. Eles estão sentados ao lado da cama dele, esperando o nascer do sol com ele às 3h47 da manhã. Literalmente bem isso que acontece. E segundo Bob Esponja, Lula Molusco está compreensivelmente horrorizado. Embora aparentemente eles também já tenham invadido a casa do Lula Molusco todos os feriados, tem até um álbum de memórias com eles, com um deles beijando Lula Molusco no Dia dos Namorados com batom. Isso definitivamente já passou do limite de amizade, eu diria. O mais bizarro é que Bob Esponja e Patrick não veem isso como algo estranho. Para eles, isto é amizade, simplesmente zero limites. Então, depois de 3 horas de surtos totalmente compreensíveis do Lula Molusco, ele expulsa os dois. E por expulsar, quero dizer que ele literalmente joga eles por cima de uma cerca usando uma catapulta de piquenique. E só para deixar bem claro que já chegou ao limite, ele instala uma cerca elétrica de alta voltagem ao redor da casa. Problemas de vizinhança resolvidos. Mas sabe o que é impressionante nisso? Tecnicamente, isso ainda conta como uma situação normal de Bob Esponja. É assim que os episódios geralmente funcionam. Bob Esponja e Patrick causam problemas. Lula Molusco sofre e a gente ri porque de certa forma o sofrimento dele é estranhamente satisfatório. A essa altura, já vimos esse ciclo acontecer dezenas de vezes. Então, você esperaria que a próxima cena seguisse a mesma lógica, certo? Só que não. Esse episódio abandona a rotina e decide dar uma virada brusca e uma bem estranha. Lula Molusco acaba levando um choque ao tentar expulsar Bob Esponja e Patrick. O choque é tão forte que muda algo no cérebro dele. Bob Esponja e Patrick ficam preocupados pela primeira vez. Eles decidem deixar o Lula Molusco sozinho, logo antes dele dizer as palavras mágicas. Não sei que tipo de voltagem aquela cerca tinha, mas basicamente reprogramou o cérebro do Lula Molusco. De repente, Lula Molusco quer ir ao zoológico interativo. Ele está numa carroça sendo puxado pela cidade por Bob Esponja e Patrick, como se fosse uma criança mimada. É extremamente bom ver o Lula Molusco sorrindo e rindo enquanto abraça os dois, depois de tantas temporadas só perdendo. Isso é a última coisa que eu esperava ver dele. Quando eles o deixam em casa, ele se inclina na janela como se fosse um final de sitcom. E o Bob Esponja percebe isso também. Ele diz que o Lula Molusco parece realmente mais feliz. Eles ficam genuinamente felizes por ele, porque finalmente o Lula Molusco está disposto a participar das loucuras e aproveitar o tempo com eles. É algo fofo e estranho, quase sempre parece o começo de algo novo. Mas se você conhece a série, também sabe que algo sempre dá errado, porque essa mudança repentina do Lula Molusco é o primeiro erro. Na manhã seguinte, a situação se inverte. Agora é o Lula Molusco no quarto do Bob Esponja, esperando para ver o nascer do sol juntos. Ele acorda o Bob Esponja como se fosse um alarme de navio, exatamente como o Bob Esponja fazia com ele. E a partir daí, tudo escala rápido. Ele divide o jornal com o Bob Esponja, passa os fios dental nos dentes dele e eles até vão juntos para o trabalho andando grudados. Agora, o Lula Molusco é o vizinho sem limites. Esse cara mudou completamente, e não é só o Bob Esponja que percebe isso. No Siri Cascudo, Lula Molusco começa a distribuir chapéus de graça para crianças, oferece molho tártaro para os clientes e pergunta como está o dia de todo mundo. Muitas vezes,
até o seu siriguejo fica preocupado, não pela gentileza, mas pelas coisas de graça. Esse é o verdadeiro perigo para ele. Mas esse não é o maior problema. O problema real é a ordem natural da fenda do biquíni. O Siri Cascudo funciona com negatividade, sarcasmo e o otimismo caótico do Bob Esponja, batendo de frente com o ódio constante do Lula Molusco por tudo. E agora que o Lula Molusco está feliz, não existe mais conflito, só um segundo Bob Esponja. E a finda do biquíni não sabe lidar com isso, especialmente o Bob Esponja. No começo, ele tenta levar numa boa, afinal, Lula Molusco está sorrindo, mas ajudando, sendo simpático. Mas isso muda quando ele começa a aparecer em todo lugar, no abacaxi, na chapa, entre o Bob Esponja e o hambúrguer, literalmente se enfiando no meio. Aí, no abacaxi, o Bob Esponja não consegue abrir mão do título de melhor cozinheiro da cidade. Na cabeça dele, ninguém faz um hambúrguer melhor que ele. Então ele recusa qualquer hambúrguer feito pelo Lula Molusco, dizendo que isso levaria anos de prática e que ele nunca vai chegar lá. Ele já estava pronto para jogar tudo fora, até o seu siriguejo aparecer. E aí começa o ciúme. Bob Esponja não gosta do novo Lula Molusco, porque tentando apenas fazer o bem do seu trabalho, Lula Molusco prova sem querer que é melhor funcionário que ele. Melhor fazendo hambúrguer, melhor com clientes, até melhor decorando os lanches. Ele fica tão bom que ganha o prêmio de funcionário do mês sem muito esforço. E aí que o Bob Esponja percebe a verdadeira ameaça. Se o Lula Molusco é feliz, útil e amado pelos clientes, o que sobra para ele? Quem ele é? Se o Lula Molusco é melhor em ser Bob Esponja do que ele. Para o Bob Esponja, isso vira uma crise de identidade e também mexe com o triângulo entre ele, Patrick e Lula Molusco. E esse triângulo também muda. Patrick chega com entrega surpresa para o funcionário do mês. E o Bob Esponja já apenas aponta para a multidão, onde o Lula Molusco está sendo jogado para o alto como um astro. Bob Esponja percebe que perdeu. Não há mais nada que ele possa fazer. Ele aceita que não é mais o favorito. Até ajuda o Patrick a mudar o nome na capa. É doloroso. Mais tarde, Bob Esponja está sozinho numa festa que deveria ser dele, olhando para um pedaço de bolo como se ele tivesse o traído. E o ponto final. Ele perde o controle e diz: "Você pode pegar meu trabalho, pode tirar minha foto de parede, mas ninguém dança fogo com o Patrick além de mim." Então expulsa o Lula Molusco da própria festa e volta a dançar com o Patrick. Isso foi cruel e meio egoísta, sendo honesto. Existem poucos momentos felizes do Lula Molusco e agora você tirou um deles. Ele simplesmente não consegue vencer. Mas também dá para entender o Bob Esponja. No fundo ele não estava bravo porque o Lula Molusco estava ganhando. Ele estava com medo de não ser mais necessário para as pessoas que ama. Então Lula Molusco vai embora triste e encosta na cerca elétrica novamente. Outro choque. E tudo volta ao normal, ou quase, porque agora os três ficam rabugentos e miseráveis. E assim termina o episódio, sem conclusão real. Ninguém aprende nada, ninguém cresce. Ele só mostra o que acontece quando a estrutura emocional de um grupo muda. Antes de falar do erro, é importante deixar claro que não é um episódio ruim. Ele é inteligente, engraçado, bem ritmado e tem um arco emocional de verdade. Na superfície parece até um dos episódios mais pensados depois do filme. E também é interessante ver o Bob Esponja provando do próprio remédio. Então por que alguns fãs acham que foi um erro? Porque ele quebrou uma regra fundamental da série, o equilíbrio emocional entre os personagens. Bob Esponja funciona por contraste. Ele é o sol, Lula Molusco é a nuvem de tempestade e Patrick é o elemento imprevisível no meio. Se você tira o Lula Molusco desse papel, tudo desmorona. Agora são dois sóis e um elemento neutro. Não funciona. Alguém precisa ocupar o lugar de sofrimento. E dessa vez é o Bob Esponja, como se fosse uma regra invisível. Alguém precisa sofrer para o outro brilhar. Pode chamar de karma, estrutura narrativa ou física emocional da fenda do biquíni. Mas é assim que funciona. E para ser justo, não é a primeira vez que a série troca os papéis. Já aconteceu antes, mas nesses casos era temporário ou superficial. Aqui não, nesse episódio tudo é genuíno. Isso levanta uma pergunta estranha. Era isso que a gente queria? Ver o Lula Molusco feliz ao custo de transformar o Bob Esponja no rabugento? Ver ele feliz, mas virando aquilo que
antes a gente não gostava no Bob? Talvez não. Porque apesar de satisfatório, isso quebra o que torna o Lula Molusco identificável. Talvez a verdade seja que a gente quer ver ele vencer, mas sem deixar de ser ele mesmo. Infelizmente, o episódio mostra que isso não é possível. Não importa o quanto ele tente ser feliz, ele sempre precisa voltar ao papel de sofrer para manter o equilíbrio. Você pode mudar o personagem, mas não pode mudar o jogo. Pode mudar tudo em Fenda do Biquíni, menos essa regra. No fim, tudo volta ao normal, ninguém vence, ninguém aprende. Mas de alguma forma, isso faz parecer Bob Esponja clássico de novo, porque os papéis importam, mesmo que a gente não perceba. Então, da próxima vez que você ver o Bob Esponja fazendo bagunça enquanto o Lula Molusco grita de uma banheira, lembre-se, isso faz parte do equilíbrio. Mudar isso é um erro.